Olá pessoal, olá empreendedores do campo. Estou aí para gravar uma aula para vocês, uma aula mais curta, mais rápida sobre uma forma interessante de você fazer a implantação de uma pastagem permanente, né? Podendo utilizar essa área para fazer também o cultivo do milho, né? Então vai ser o assunto desta aula, pastagem mais milho. Olha que legal. E nós temos, para fazer isso, nós temos 4 formas diferentes, tá? De você poder implantar essa pastagem juntamente com a lavoura de milho. Então vou explicar para vocês essas 4 formas e aí você pode ver na sua propriedade qual dessas formas você acha mais viável de fazer. Primeira forma seria fazer a plantação da grama, do pasto, antes do milho, né? Então o que você vai fazer? Você vai preparar a terra, você vai fazer a semeadura do pasto, aí você vai pegar nessa área virada com pé de pato, passou uma grade, faz a semeadura do pasto, tá? De preferência com adubação, e aí você passa uma grade fechada por cima, você passa um galho por cima, e depois você vem e faz o plantio do milho normalmente, tá? Nessa forma, o pasto e o milho vão nascer juntos, vão crescer juntos. Só que você vai ter a pastagem, a semente do pasto, no caso, distribuído por toda a área, e você vai ter as linhas do milho, né? Mais ou menos em um desenho ficaria assim: pastagem, tá? Distribuído por toda a área, e as linhas de milho aqui, certo? Aí depois você pode usar esse milho, você pode fazer silagem, cortar para silagem, e aí a sua pastagem vai estar pronta para você largar os seus animais. Ou você pode colher esse milho para grão e depois largar os animais em cima. Nós temos uma segunda forma de fazer este plantio, que é misturar a semente com adubo na linha de plantio. Ou seja, você vai pegar a semente da grama, vai misturar ela no adubo, vai colocar dentro da semeadeira, né? E aí você vai fazer o plantio. Qual é o porém disso? O porém disso é o seguinte: você vai ter a linha de milho e você vai ter o pasto juntamente aqui, né, na linha do milho. Aqui nós vamos ter uma competição de início por luz, por espaço, e nós vamos ter uma competição por adubo, tanto para o milho como para a pastagem. Aqui você vai ter que aumentar a tua dose de adubação, né, porque você vai ter que ter em mente que você vai ter uma lavoura de milho e uma lavoura de pasto no mesmo lugar competindo por adubação. Aqui você também precisa fazer adubação. Aqui você pode fazer uma adubação na área total, né, que o pasto vai utilizar, e o milho vai ter localizado lá na linha do milho. Aqui você vai ter o pasto e o milho no mesmo lugar competindo pela adubação. Nós temos uma terceira forma de fazer, que seria intercalar milho, o milho e o pasto, né? Como assim? Você tem uma plantadeira, está regulada para soja, por exemplo, né? Você tem uma plantadeira com 45 centímetros de espaçamento, por exemplo, né? Como você vai usar? Você vai usar uma linha de milho e uma linha de pasto. Uma linha de milho, uma linha de pasto, tá? Fica uma coisa interessante, só que aí, se você não conseguir regular essa plantadeira para as linhas ficarem mais próximas, você vai ter um milho plantado aqui a 90 centímetros, tá? E no meio você vai ter a linha de pasto. Qual seria o porém disso? O espaçamento das linhas de pasto vai ficar muito longe, então você vai ter muita área livre sobrando ali no meio. Se você conseguir regular a tua semeadeira para que as linhas fiquem mais próximas, por exemplo, você conseguisse fazer isso aí regulando as linhas para 30 centímetros, aí você teria o milho a 60, né, e o pasto a 60. Então você vai ter
um espaço já um pouco menor depois entre essas linhas de pasto, né? É uma forma de você fazer. E aí você vai fazer o plantio do milho normal, na linha do milho, e na linha do pasto você vai utilizar adubo, né, misturado junto com a semente. Ou no caso, se a caixa de adubo for uma só da plantadeira, você vai colocar a semente dentro da caixinha de semente e vai tentar regular a tua plantadeira para jogar a semente na quantidade correta. É mais complicado, mas é uma forma de você fazer. E nós temos a quarta forma, que é colocar a semente na ureia. Quando você for fazer a aplicação depois, né, na tua lavoura de milho. Então você vai pegar a semente da pastagem, vai misturar junto na ureia e vai fazer a aplicação junto com a ureia. Esse aqui tem um lado positivo e um lado negativo, né? Qual é o lado positivo? Você não vai ter competição entre pasto e milho. O pasto vai vir depois. Detalhe, não indicaria usar isso aqui se você plantar o milho com 45 centímetros e se você utilizar uma quantidade maior de sementes por hectare, né? Fazer uma população grande de milho, porque aí você não vai dar condições para essa grama vir, não vai ter luminosidade, não vai ter espaço, né? Então você teria que usar um espaçamento um pouco maior para esse milho, uns 70 centímetros, por exemplo, e reduzir um pouquinho a população dele para que a grama tenha espaço, luminosidade para conseguir germinar, né, depois. Isso você tem que fazer em todos eles, reduzir um pouco a quantidade de milho por hectare, né, e não plantar em 45 centímetros, tá? Seria uma recomendação. A não ser no caso de você misturar a semente com adubo no plantio aqui, né, aí você poderia usar 45 para as linhas de pasto ficarem mais próximas, mas reduzir o número de plantas por metro para que tenha um espaço nessa área. Então, são detalhes que você precisa observar. Ponto positivo aqui seria não ter competição inicial entre a pastagem e o milho. Ponto negativo, você vai ter que usar uma quantidade maior de semente por hectare, porque essa semente ela não vai ser incorporada no solo, né? Então você vai ter perda de semente por passarinho comer, perda de semente que não vai germinar, né? Então teria que usar uma quantidade maior de semente para fazer desta forma aqui. São 4 formas, né, que você pode utilizar para fazer uma implantação aí na sua propriedade. Vamos fazer aqui bonitinho o desenho também, né? As linhas de milho, aqui as plantinhas de milho, e aí você vai jogar a semente com a ureia, vai pulverizar em cima dessa área. Vai ter semente que vai cair dentro do coração do milho, que não vai germinar, né? Vai ter semente que vai cair aqui em cima de planta daninha, em cima de palha, né, que não vai germinar. Então, para você usar assim, por exemplo, um sistema de plantio direto, você pode utilizar, vai ter mais umidade no solo, mas vai ter uma cobertura de palha. Então, se você for lançar essa semente só por cima do milho, muito grão vai cair em cima da palha e não vai conseguir germinar, né, porque você não vai mexer aquela área. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Qual é o lado positivo de você fazer isso aqui? Evita a perda de tempo, né? Porque se você implantar uma pastagem, ela vai levar de 50 a 70 dias para você largar o gado em cima, né? Isso aqui num clima muito favorável, aqui ou até mais, num clima bem desfavorável, né? Então, imaginemos que você vai cortar o milho para silagem, você vai fazer a implantação no pasto, você vai levar 60, 70 dias até poder colocar o gado em cima, né? Nesse sistema aqui, você não perde esse tempo e você corta o milho para silagem e já larga o gado em cima e já começa a aproveitar. Outra coisa que você pode fazer aqui, não tendo em vista usar como pasto, é para aquele produtor que tem pouca área de terra e ele costuma utilizar safra e safrinha para fazer silagem, né? Vocês sabem que isso acaba desgastando o solo, né? O solo vai empobrecendo, o teu milho vai ficando cada ano mais pequeno, produzindo menos, e você cada ano gasta mais com adubação, né?
Então isso aqui é uma coisa para que você possa utilizar também na sua propriedade, tendo em vista cobertura de solo, né? É uma coisa muito legal. Aí você vai utilizar uma grama mais barata, uma braquiária bem comum, aí que custa uma semente R$250, 10 quilos, né? Aí você vai investir aí seus R$300 por hectare em semente. Você vai tirar o teu milho para silagem e você vai ter uma cobertura na tua área. Aí como é que você faz? Você pode cortar o milho, desseca e já planta milho de novo, né? Então você vai ter cobertura de solo na sua área. Aí vem o porém. Aí você tem que ficar atento ao florescimento, né, dessas gramas, porque você não vai poder botar uma grama que vai florescer, que vai largar semente aqui, porque aí você vai estar colocando uma praga dentro da tua lavoura, né, uma daninha que você vai ter que controlar depois, a não ser que você quer fazer novamente esse sistema, né. Aí tem muita coisa para levar em consideração. Vai dar certo cortar? Você quer isso dentro da tua lavoura? Você vai utilizar todo ano esse sistema, né? Então são coisas para se avaliar, mas é uma forma de você conseguir colocar cobertura de solo em uma área que você utiliza para fazer silagem, safra e safrinha. É um modelo também para integração lavoura-pecuária, né? Você faz a lavoura, tira o milho e aí você pode colocar o gado. Então seria uma forma, por exemplo, para quem trabalha com gado de leite ou gado de corte. No corte eu acredito que isso seja mais interessante, que você possa fazer uma silagem na safra do milho e aí depois você coloca o gado em cima e consegue utilizar essa área até antes do inverno com o pastejo da grama. Depois você faz uma sobressemeadura de inverno, utiliza no inverno e aí na saída do inverno e início do verão você desseca aquilo e você faz o plantio novamente dessa forma aqui. E se a grama deu semente, talvez nasça por conta própria dentro do milho e aí você vai conseguir fazer esse sistema dentro da propriedade. Então é um sistema muito bacana, que dá certo, que traz resultados, né? E que pode ser utilizado. O detalhe é você fazer a escolha da forma de implantação. Lembrando, detalhe, adubação, importante você lembrar que você vai estar adubando milho e você vai estar adubando pasto. Então, se você poupar na adubação, você vai colher menos milho, né, na tua lavoura. Então, você tem que lembrar que você vai ter que colocar um pouco mais de adubação para que o teu milho tenha a adubação que ele precise, levando em consideração que vai ter também uma grama lá para competir pela adubação. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comente, mande para os seus amigos, deixe a sua opinião e faça como o pessoal fez para que a gente fizesse esse vídeo. Mas se você tem alguma opinião ou alguma sugestão de assunto, deixa aí nos comentários que a gente grava um vídeo, explica e ajuda você aí na sua propriedade.